Não, agora no YouTube a moda é tristeza com coleção. Como eu falei, eu vi muita gente comentando que tava desanimada de coleção, tá? Há uns 5, 6 anos mais ou menos, eu acho que um pouquinho mais, começou a ter aquela febre de coleção de jogos antigos, né? Primeiro veio a onda da nostalgia, aí veio a onda de coleção. Ah, não, mas eu quero ter o meu videogameinho que eu joguei na minha infância e quero ter ele de volta, quero ter aquelas fitinhas. Foi um monte de gente procurando. O que aconteceu? Aumentou a procura e os preços tudo, ó, subiram pra caramba. Subiram pra caramba. Tipo, o joguinho que antes você achava no Mercado Livre lá por 50, os caras vendendo por 500. E o que acontece? Com muita gente desistindo da coleção, vendendo, e muita gente e pouca gente entrando pra coleção e comprando, os preços vão começar a cair. Então, essa daí é uma hora pra quem quer, né? Pra quem quer colecionar, é bom ficar de olho aí em oportunidade pra comprar. Então você vê alguém que tá desovando a coleção muito barato, tal, você acha que compensa, faz sentido pra você tem dinheiro pra investir, compra. Tem alguns itens assim que são super de estimação mesmo, né, que eu nunca, né, enquanto eu estiver vivo, talvez até quando eu morrer eu quero ser enterrado com aquilo. Tá vindo, né, outra fase que é o pessoal cansado da coleção, porque começa a comprar. Aí para e vê, nossa, eu tô acumulando um monte de coisa em casa, não tô usando e vou fazer o que com isso? Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, como é que vocês estão? Bom, vocês viram aí no vídeo de abertura do Velberan, é um assunto da qual eu já tinha prometido pra mim mesmo que não ia falar mais sobre isso. É um assunto que eu enfrento uma certa, vamos dizer assim, uma certa resistência de algumas pessoas do meu círculo social, pessoas que eu convivo, que são gamers, pessoas que gostam, que são nostálgicos e tudo mais, e sempre que eu levanto essa bola é um assunto bem polêmico. Eu tava tentando achar essa palavra, bem polêmico. Coleção de videogame. Não só de videogame, mas de qualquer item, de qualquer coisa que se colecione, vai sempre existir pessoas que vão criticar e pessoas que vão apoiar. No sentido do videogame em específico, a gente viu, né? Eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto, vou deixar alguns links aqui na descrição para você refletir sobre isso. Eu nunca tive uma coleção muito grande, muito menos se a gente for comparar, por exemplo, com a coleção do Velberan, de tantos outros youtubers e tudo mais. E vocês viram aí no próprio depoimento dele, né? Ainda mais para esses caras que são youtubers grandes, você imagina, eles já têm a coleção própria deles, que eles compram com o dinheiro dele, coisas que fizeram parte, e ainda vão recebendo, né? Vão recebendo de patrocinador, vão recebendo de fã, e vai, e chega um determinado momento que aquilo se torna realmente uma acumulação, você começa a se tornar um acumulador. E começa a bater aquele desespero, você não consegue jogar, você não consegue se desfazer, ao mesmo tempo fica essa gangorra, né? Você não consegue jogar, não consegue vender, né? Tem vontade de vender, não tem. Então o vídeo hoje é para falar de um universo um pouco diferente, de um universo em que eu não vou dizer que eu estou passando por isso a todo momento, como era antigamente com a coleção, mas eu me vi já em determinadas situações atualmente arrependido de ter vendido algumas coisas. Não vou nem dizer pra vocês assim no sentido de arrependido de querer ter o item de volta, sabe? Porque eu tenho plena consciência de que eu não iria jogar, de que aquilo não estava me agregando em nada. Mas às vezes bate uma saudade de ter aquilo, de ver aquele jogo, de ver aquele console, ou de voltar no tempo onde eu tive aquilo no passado. Eu já contei, já abri aqui para vocês várias vezes que a coleção para mim ela sempre funcionou como uma espécie de ampulheta, né? Alguma coisa nesse sentido assim que me remetia a um tempo, né? Não, a ampulheta não seria o item, não. É uma espécie de um imã. Eu não sei definir muito bem, né? Eu acho que ao olhar para esses consoles que eu tive na minha infância ou até um pouco tempo atrás, eu acho que me remetia a um dado momento. Então funciona meio que como uma obra de arte. Eu tenho aqui até hoje o meu Master System 3, esse eu não vendo, não me desfaço, porque eu tenho uma ligação muito forte com ele, realmente foram um dos momentos mais felizes da minha vida, de criança. E ultimamente eu tenho sentido, né? Eu vendi alguns portáteis, vendi alguns consoles da coleção, e às vezes eu olho um pouco para a estante e bate essa nostalgia, assim, bate esse arrependimento. Pô, será que eu fiz bem em vender? Será que... né? Principalmente também com relação à questão financeira. Às vezes eu fico pensando, pô, será que se eu tivesse segurado um pouco mais? Eu tenho conversado com algumas pessoas, com alguns amigos que têm relatado isso. Não, eu vou dar uma segurada porque provavelmente isso daí deve valorizar e tudo mais. Eu tô vendo, de fato, muitas pessoas segurando coleção
numa de valorizar e vender daqui a um tempo. Em contrapartida, isso pode não acontecer, pelo contrário, né? Quando as pessoas começarem a se desfazer, o preço pode baratear demais, porque vai ter muita gente no mercado se desfazendo, como a gente está vendo agora. O mercado está muito aquecido no sentido de venda, eu tenho visto bastante, sabe? Principalmente PSP. Tem alguns consoles que não adianta, não vão abaixar. Se você procurar, por exemplo, agora Neo Geo CD, né? Enfim, outros consoles aí que são raros realmente você encontrar, 3DO, são consoles que vão continuar sendo raros porque já eram raros quando foram lançados, né? Tiveram uma tiragem baixa e tudo, então ainda são consoles muito cobiçados. Mas, por exemplo, consoles que andaram em alta aí na pandemia, com o próprio PS Vita, PSP, já está começando, 3DS, já está começando aí a dar uma caída. A gente viu aí, recentemente fiz vários vídeos também de consoles desse naipe aí, PS Vita, 3DS, que estão sendo vendidos na China por um preço bem interessante. Ainda que ocorra a taxação, vale a pena correr o risco, você encontra bem mais barato do que comprar aqui no Brasil. Então eu vejo esse cenário hoje, né? Vejo pessoas segurando o console, não querendo vender, e pessoas arrependidas de terem vendido, que é o meu caso. É um contrassenso, porque ao mesmo tempo em que como eu falei, né? Eu quero vender, queria vender, hoje em dia queria ter de volta. Eu acho cedo até, prematuro. Eu pensei que eu fosse passar por isso um pouco mais para frente, esse arrependimento de ter vendido. Muitas das vezes, eu vou confessar para vocês, até no momento de postar o produto no correio para o comprador, né, dá aquela, parece até aquela cena do filme do Ghost, né, que a Whoopi Goldberg dá o cheque assim, não querendo dar. E a gente passa por isso. Então esse é mais uma troca de ideia, uma resenha, para que saber de vocês também, se vocês passam por isso, se isso acontece com vocês, se é um fenômeno que está tomando conta de mim agora. Eu não penso em momento nenhum em voltar a colecionar, a comprar esses itens. É estranho, justamente por isso, parece que é um papo de maluco mesmo, mas realmente é uma coisa muito estranha, porque eu tenho ciência, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade agora de comprar eles, eu não compraria, mesmo se tivesse num preço interessante, sabe? Porque eu sei que eu não vou jogar, aquilo vai ficar aqui pegando poeira, mas ao mesmo tempo bate essa nostalgia, bate essa vontade de querer ter de volta, sabe? De olhar na estante, mesmo sabendo que aquilo ali eu não vou usar, não vou fazer nada, mas tem que estar ali. Faz falta na estante, sabe? É como se fosse um pedaço da história que vai embora. Não é a mesma coisa, eu confesso, isso é difícil até confessar, não é a mesma coisa. Ainda que eu jogue os jogos, por exemplo, PSP, qual outro console que eu vendi? O N-Gage, eu tenho o emulador de N-Gage, tem um monte de coisa, mas não é a mesma coisa. Não tem como, né? Não tô falando nem de experiência do jogo em si, que é óbvio que não é a mesma coisa, né? Ao usar emulador, a gente já sabe que não é a mesma coisa, óbvio. Não tô falando da experiência de jogo, tô falando no sentido geral mesmo, né? Daqueles dias de domingo, de parar, tirar o console, limpar, botar na caixa, toda aquela terapia. Eu acho que isso é muito terapêutico. Eu entendo isso de quem coleciona, né? Eu entendo isso de quem acumula, porque é terapêutico você tirar, você cuidar. E a cada momento que a gente faz isso, né? Tira, limpa, você tem contato com aquilo um pouco, você joga um jogo ou outro e automaticamente isso te remete a um momento seu, seja na infância, seja na adolescência. Então tá aí talvez por esse motivo que muita gente coleciona o Velberan e tantas outras pessoas. Isso é uma coisa inerente, vai acontecer. Se não aconteceu com você ainda, uma hora ou outra vai acontecer. Tanto esses questionamentos de querer se desfazer da coleção, vender, doar, enfim. Tanto do outro questionamento do lado de cá, que é o que eu tô vivendo agora, do querer ter de volta, de estar arrependido de ter vendido. Enfim, será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? A questão financeira, será que eu não me precipitei e tudo. No meu caso, vocês sabem que alguns desses consoles, desses portáteis que eu vendi, é por uma causa. Eu estou juntando uma grana para tentar pegar ou um console ou um celular mais parrudo para poder produzir conteúdo. Então, enfim, eu acho que é a crise da meia-idade, né? Tô chegando aí por volta dos 40, tô com quase 39, então acho que tô chegando aí na crise da meia-idade. E dizem que é aos 40, né? Alguns dizem que dizem que é aos 50, meia idade, sei lá, enfim. Tô chegando aí, tô ficando mais maduro, mais velho, e é normal, eu acho, isso acontecer. Mas eu queria ouvir de vocês, se vocês passam por isso, se vocês se arrependeram de ter vendido algum console, se vocês se arrependeram de não ter comprado algum console, que acontece muito isso também, né? Às vezes você tem uma oportunidade aí, por exemplo, quem deixou passar o Bitcoin lá em 2013 deve estar chorando lágrimas de sangue hoje, né?
Eu fico imaginando, já tive contato, já conversei com amigos que me relataram, cara, deixei de comprar um Dreamcast na caixa por, sei lá, 100 e pouco na época, né? Tipo assim, há uns 10 anos atrás, quando já tava saindo de linha, deixei de comprar tal console e tal. Então, enfim, queria conversar com vocês, queria debater. Primeiro, saber se vocês passam por esses sentimentos de arrependimento, de mágoa, alguma coisa assim de ter se desfeito da coleção. E também o lado de cá, se vocês querem ter de volta algum outro console, tá bom? Espero de certa forma ter trazido alguma luz aí, alguma reflexão e algum acalento. Se por um acaso você passa por isso, você não está sozinho. Eu convivo com isso diariamente, porque a estante fica no meu escritório aqui, então a todo momento eu tô olhando para ela, eu cruzo com ela todos os dias, faz parte da minha vida, do momento em que eu acordo até o momento que eu vou dormir. A minha estante, a minha coleção aqui, minha pequena coleção, que foi o que sobrou, tá sempre no meu caminho aqui, tá sempre por mim, sempre passo por ela. E a todo momento, quando eu olho, eu falo, caramba, tá faltando um personagem aqui, né? Agora o PSP se foi, eu fiz esse vídeo nesse dia em que o PSP partiu, entre aspas, mas eu tenho certeza que foi pra mão de uma pessoa que vai cuidar bem dele, ele é colecionador, a gente trocou uma ideia, o cara tem coleção, enfim, vai jogar, vai usar, espero, se não for também, o problema é dele, ele que comprou, agora o console é dele, não é mais meu, mas eu, ao mesmo tempo que fico feliz, fico triste. Esse consenso, essa gangorra, como eu falei no início, acaba pesando aqui pra mim, tá bom? Então é isso, foi só um desabafo, uma conversa, uma resenha de um cara que ao mesmo tempo fica alegre e frustrado aí com a coleção e com o que sobrou dela. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, fui!